1.48 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 184 Carta lendária, roubando o dia e mudando a luz. Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Que forma mágica de aparecer. O método de distribuição de mercadorias parece ser um pouco mais avançado do que a distribuição do feixe de luz dourado. Parado na beira da parede do castelo, ele olhou para os 3 objetos que apareciam lentamente à sua frente. Sumo ficou curioso e quis alcançar as fendas de onde os objetos apareciam. No entanto, era como se sua mão tivesse batido em uma parede sólida e parecia haver uma película invisível protegendo as rachaduras de objetos estranhos. Depois de tentar mais algumas vezes sem sucesso, Sumo só conseguiu suprimir sua curiosidade e registrar esse método em seu diário. A velocidade com que os 3 itens foram entregues não foi lenta e, em poucos segundos, as rachaduras começaram a se dissipar lentamente. Abaixo das muralhas do castelo, as pessoas que receberam suas recompensas de bem-estar comemoraram e comeram alegremente neste momento, esquecendo completamente que, antes disso, houve uma batalha que poderia ter destruído a humanidade neste mesmo local. Vendo o grupo de pessoas comendo tão alegremente, Sumo também sentiu as pontadas da fome. Encostou-se na parede, levou a sopa de nhoque à boca e bebeu lentamente. Em um clima tão frio, uma tigela de sopa de nhoque pode ser chamada de bomba calórica. Não apenas fornecia energia suficiente, mas também aquecia muito o corpo. Depois de beber, Sumo olhou para o sol vermelho e branco que começava a surgir no horizonte. Ele balançou o braço para relaxar e colocou as panquecas e tochas restantes no espaço de armazenamento. Ele continuou a verificar as informações no painel do jogo. Recorde, o alívio de desastres de bem-estar mundial de nível ouro foi distribuído para um total de 4.198.322.247 pessoas. Registro, o segundo desastre terminou. O número de mortos acumulados no final deste desastre, 688.291.048 pessoas. Recorde, a taxa de mortes e lesões de jogadores está muito abaixo das previsões. Avaliação: bom. A próxima chegada de humanos foi automaticamente adiada. As regras de chegada mudaram. Gravar: todos os principais canais regionais serão reintegrados. Após o desastre, os canais com menos de 1.000 pessoas serão integrados automaticamente. Registro: foi detectado que o grau de conclusão do desastre de nível ouro é de 100% e as recompensas secundárias de nível ouro serão emitidas. As recompensas estão sendo sorteadas aleatoriamente. Registro: o sorteio foi bem sucedido e o terceiro atributo de desastre foi modificado automaticamente. Registro: você pode entrar no canto superior direito do painel do jogo para ver a previsão mais recente do terceiro desastre. Registro: é detectado que o jogador Sumo, que abriu o reino secreto de negociação, completou a segunda tarefa especial. O reino comercial secreto no nível da madeira foi atualizado automaticamente. Nível atual, nível de ferro. Verifique a função de atualização específica antes de abrir. Woshi. 8 prompts do painel do jogo que todos os jogadores podem ver vieram um após o outro. O texto simples revelou muitas informações. A próxima chegada foi adiada automaticamente. Mudanças nas regras de chegada. À primeira vista, Sumo percebeu com precisão o prompt que o preocupava mais. Infelizmente, o painel do jogo forneceu apenas uma visão geral e ele não conseguiu verificar nenhum detalhe específico. Quanto à atualização do reino comercial secreto na parte inferior, depois de ver os 2 personagens familiares na frente, Sumo tocou sua cabeça estupefato. Então, quando o reino comercial secreto foi aberto, foi o resultado do camaleão mutante que matei pela primeira vez? Pensando nisso, entre todos os monstros especiais que ele havia matado, apenas este camaleão parecia particularmente suspeito. No entanto, agora não havia evidências para provar o que o camaleão estava carregando,
Então Sumo não teve escolha a não ser desistir de pensar nisso. Ele clicou de volta ao painel do jogo e começou a revisar as informações sobre o terceiro desastre. Semelhante ao primeiro desastre, a contagem regressiva para o próximo desastre estava a apenas 5 dias de distância, aparentemente muito urgente. No entanto, o desastre que estava prestes a acontecer em 5 dias foi bem diferente dos 2 desastres anteriores. Em primeiro lugar, em vez de ser um terrível vermelho sangue, esse desastre foi colorido de verde, que aparentemente representava esperança. Essa cor combinava bem com a cor do painel do jogo e não dava a ele a mesma sensação desconfortável de pressão que os desastres anteriores causavam. Concentrando-se mentalmente, Sumo tentou tocar na interface de informações do desastre. No momento seguinte, o painel de informações sobre o desastre apareceu e ele foi recebido por algo que nunca esperava ver no painel do jogo. De pé nas paredes do castelo, Sumo começou a rir. Contagem regressiva para o próximo desastre. 5 dias. Evento de desastre. Desastre de bem-estar. As plantas crescem vigorosamente. Informações sobre o desastre. O desastre dura 3 dias e, durante esse período, todas as categorias de plantas receberão um bônus. De acordo com o grau de semente, podem ser obtidos efeitos de crescimento de diferentes níveis. Eles estarão imunes a qualquer impacto negativo causado pelo meio ambiente. Velocidade, normal, 50 vezes, bom, 200 vezes, excelente, 400 vezes, raro, 1000 vezes, épico, 5000 vezes. Com certeza, o mundo do jogo não se limita apenas a sobreviver passivamente a desastres um após o outro. Comparado com a Era de Magol, algumas variáveis já apareceram. A terrível nevasca não tirou muitas vidas e, por causa da distribuição do bem-estar mundial de socorro a desastres, Sumo acreditava que a maioria das pessoas que estavam na linha entre a vida e a morte seriam capazes de aguentar até a próxima catástrofe. Chegado. Sobre esse desastre. Era digno do nome desastre de bem-estar. Não seria difícil conseguir sementes comuns. Tomemos como exemplo o trigo de primavera, uma cultura que as províncias do norte preferiram cultivar. Do plantio à germinação e à colheita, levaria apenas cerca de 90 a 110 dias. Além da imunidade que o sistema proporcionava, quaisquer efeitos negativos causados pelo ambiente, como insetos, frio, etc., poderiam ser praticamente ignorados durante o processo de plantio. Mesmo que a terra não fosse fértil o suficiente, a colheita ainda seria gratificante. Desta vez deve ser o plantio do trigo como alimento básico. Afinal, o tempo é curto e a colheita é grande. Em termos de alimentos básicos, é preciso escolher entre arroz e trigo. No entanto, uma vez que ele considerou o período de maturidade de 6 meses do arroz, quase instantaneamente, Sumo decidiu sobre as colheitas a serem plantadas durante este desastre. Além disso, observando a taxa de crescimento dos diferentes tipos de sementes durante o desastre, uma ideia ousada surgiu no coração de Sumo. Se o reino comercial secreto ainda abrir antes do desastre, desta vez, a humanidade será capaz de acumular suprimentos suficientes para 1 ou 2 anos. Depois de abater o cão celestial e trazer tantos benefícios subsequentes de uma só vez, ele não pôde deixar de se sentir feliz. Ele desligou o painel de informações sobre desastres e olhou para a buzina que ainda piscava no canto superior direito. Ele suprimiu a excitação em seu coração e tocou levemente nela usando sua mente. Em um instante, muitas mensagens foram derramadas novamente. Registro. Foi detectado que a taxa de conclusão do desastre de nível ouro é de 100%. A terceira recompensa de nível ouro, individual, está sendo sorteada aleatoriamente. Registro. O sorteio está completo. 1.000.000 pontos de desastre foram obtidos. Distribuindo, gravar, digitalizando, 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 registro. A taxa de conclusão do desastre foi de 100% e foi concluída por uma única pessoa. As recompensas estão sendo atualizadas automaticamente.
Registro, atualização concluída. 1 milhão de pontos de desastre foram substituídos pela carta Roubar o Dia, Mudar a Luz Lendária. Registro, as recompensas de desastre de nível ouro foram distribuídas. Registro, foi detectado que o jogador sumo venceu uma guerra racial e matou todos os kobolds. A recompensa está sendo determinada. Recorde, parabéns ao jogador sumo por destruir o abrigo central da raça Avenli Dog Clan, ganhando 2.500 pontos de desastre. Registro, parabéns ao jogador sumo por matar o cão celestial sumo sacerdote Bossuel e ganhar a divindade do cão celestial 3, pseudo. Registro, parabéns ao jogador sumo por matar o verdadeiro deus do clã cão celestial, Grace, e ganhar a divindade do cão celestial 1, verdadeiro. Não, devolva meus 1 milhão de pontos. Não quero cartas, quero pontos. 9 mensagens crepitantes caíram como chuva. Vendo que o jogo havia substituído os 1 milhão de pontos de desastre sem sua autorização, Sumo emitiu um protesto justo. No entanto, se o painel do jogo ouviu ou ignorou deliberadamente, seria para sempre desconhecido. A luz piscou e todos os prompts desapareceram. Ao mesmo tempo, uma carta ilusória caiu, exalando uma luz colorida que Sumo nunca tinha visto antes. Esta é a carta Roubando o Dia, Mudando a Luz. Mesmo que seja uma carta lendária, provavelmente não vale 1 milhão de pontos. F da C. Antes de olhar para os atributos da carta, Sumo ainda estava resmungando, pensando na perda de 1 milhão de pontos que haviam desaparecido. No segundo seguinte, quando os atributos da carta apareceram, a boca de Sumo se alargou em uma forma chocada de U. Roubando o dia, mudando a luz, lendário, descrição. Todo o seu corpo é feito da luxuosa e incomum Blood Dragon Old e carrega as habilidades ao longo da vida do lendário ladrão de primeira geração, Byzantang. Após longos períodos de nutrição e acúmulo de poder divino, a carta lendária possui um poder e utilidade incríveis. Recomenda-se usar com cautela. Habilidade especial, Roubando o Dia. Após o uso, gera automaticamente uma nova identidade, com gênero, rosto, voz, formato do corpo, tamanho, etc., opções e muitas outras permissões básicas de modificação de atributos. Cria um painel de jogo totalmente novo, uma identidade de jogo totalmente nova e pode ser desenvolvido para vincular um segundo abrigo central, com os seguintes pré-requisitos e condições. 1. Os abrigos não se restringem a objetos fixos. 2. A rota de atualização do abrigo será alterada em certa medida de acordo com a vinculação. 3. Capaz de continuar vinculando novos abrigos secundários ao abrigo principal, mudando a luz. Depois de possuir uma nova identidade, você tem autoridade para trocar de identidade uma vez a cada 7 dias naturais. Você pode alternar entre as identidades primária e secundária à vontade. A autoridade pode ser acumulada e o número máximo acumulado de vezes 3. Comentário: roubando casas, matando pessoas e ateando fogo. Vagando por rios e lagos, fingindo ser um porco para comer um tigre, foda-se. Isso é muito legal. No momento em que viu os atributos exagerados da carta à sua frente, ele instantaneamente se esqueceu da perda de 1 milhão de pontos de desastre. Isso era realmente muito mais valioso do que os pontos no coração de Sumo. Seja gerando uma nova identidade de jogo ou trocando identidades, esse não era seu foco principal ao olhar para esta carta. Lendo todas as descrições, no recurso Stelling Die, Sumo detectou um atributo de nível de bullying, ligando um segundo núcleo de abrigo. Além disso, essa ligação não era a mesma de antes, que só poderia ligar abrigos subterrâneos ou acima do solo. Se Sumo quisesse, desde que usasse esta carta, Eatiger poderia se tornar seu segundo abrigo principal, com uma nova rota de atualização diferente da do Underground Shelter. O valor desse tipo de carta que altera o equilíbrio não pode ser medido simplesmente com pontos. Ah, certo, havia outro cartão que saiu do Cão Celestial. Me Post-Apocalyptic Shelter. Capítulo 185. Pergaminho de pintura de montanha e mar. A luz do dia chegou.
A carta de nível lendário roubando o dia, mudando a luz realmente trouxe muitas surpresas para Sumo. Graças a isso, Sumo ficou ainda mais curioso sobre a carta deixada pelo cão celestial. Reunindo o espaço de armazenamento, ele o tirou do local onde estava guardado. Parecia não haver nada de especial sobre este cartão do lado de fora. Não tinha luz colorida exalada pelo cartão anterior roubando o dia, mudando a luz, nem a fraca luz dourada exalada pelo cartão de jogo. Antes de examinar suas informações, tudo o que poderia ver era apenas uma leve aura do misterioso céu estrelado que o envolvia. Estendendo a mão, Sumo pegou o cartão. Quando seus dedos ásperos tocaram o material da carta, o poder estelar ao redor da carta pareceu sentir a mão de Sumo, curvando-se para cima para envolvê-la. Sua mão áspera transformou-se numa velocidade visível a olho nu, batizada pelo poder estelar da carta e tornando-se extremamente lisa como a pele macia de um bebê. Que habilidade mágica! Transformou diretamente a condição da minha pele e até a ferida na palma da minha mão foi curada. As pequenas rachaduras entre o polegar e o indicador e as pequenas cicatrizes que acumulou durante suas atividades diárias, todos eles desapareceram neste momento. O processo se repetiu quando Sumo moveu a carta para sua mão esquerda, o poder estelar mais uma vez envolvendo e transformando sua outra mão em um piscar de olhos. Vendo o poder transformador da carta, Sumo ficou surpreso e, abrindo a brecha no uniforme de combate, empurrou a carta para dentro e a prendeu em seu corpo. Instantaneamente, ele sentiu uma sensação de paz de espírito, como se tivesse voltado para o abraço caloroso de sua mãe, e tudo em seu corpo pareceu ganhar vitalidade e começou a coçar. Ah, é tão confortável! A sensação de transformação era tão confortável que Sumo não pôde deixar de gemer enquanto estava na parede do castelo. Infelizmente, após 13,5 segundos, o poder estelar da carta se retraiu e a sensação mágica desapareceu. Após retirar o cartão, Sumo imediatamente sentiu uma grande diferença em sua condição física. Normalmente, o consumo contínuo de água de energia psíquica o ajudaria a se recuperar rapidamente, mas, embora muito poucos ferimentos ocultos fossem deixados em seu corpo, isso não significava que não havia nenhum. Especialmente do impacto da explosão da bola de fogo gigante, onde Sumo foi esmagado no chão de concreto. Mesmo não tendo olhado para o ferimento, Sumo instintivamente sabia que era outro hematoma pesado. No entanto, a lesão havia sido completamente curada pelo cartão. Todo o desconforto e dor foram levados pelo misterioso poder estelar, e a única coisa que restou foi um corpo forte. Dingo Sistema também analisou os atributos do cartão em tempo hábil e, diante dos olhos de Sumo, o painel de propriedades apareceu de repente ao lado do cartão. Pergaminho de pintura de montanha e mar, único vírgula, descrição. Uma carta que armazena toda a divindade e poderes divinos de Grace, o deus cão celestial. A divindade e o poder divino não podem ser extraídos ativamente. As habilidades desta carta são divididas em categorias passivas e ativas. O uso prolongado de habilidades passivas consumirá lentamente a energia armazenada no cartão. Depois de usar a habilidade ativa, o cartão desaparecerá completamente. Habilidade especial, montanha e mar, ativo. Depois de usar o cartão, você ganhará a habilidade de ajustar os locais das montanhas e rios do terreno baldio uma vez, incluindo, entre outros, rios que cercam o terreno baldio e as montanhas estéreis que abrangem o norte e o sul do terreno baldio, independentemente de qualquer terreno. Após o uso, de acordo com os desejos do usuário, o processo de desenvolvimento único será concluído. Pergaminho de pintura, passivo. Cartas que armazenam poder divino e divindade têm poderes incríveis. Quando eles são colocados próximos a outro objeto, esse objeto absorve automaticamente o poder divino e passa por uma série de mudanças incríveis e mágicas. Mudanças atualmente conhecidas, humanos, curando ferimentos. Comentário, pegue e solte, Itaiang sobe do chão. Inspire e expire, e o rio Yangtze e o rio Amarelo correm pelo universo. Esta é a única carta existente e, embora não tenha nenhuma classificação, seus atributos são provavelmente melhores do que
E ainda mais assustador do que roubando o céu, mudando o dia. Olhando para o comentário dado pelo sistema, Sumo respirou fundo, suprimindo o choque em seu coração. Embora ele tivesse algumas expectativas sobre os ganhos de matar o cão celestial, depois de ver esta carta, Sumo entendeu que cavalo não ganharia peso sem forragem extra durante a noite, e um homem não ficaria rico sem trabalhar duro para abrir diretamente um rio ou uma montanha. Qual era esse conceito? Se Sumo quisesse, do extremo leste do terreno baldio ao extremo oeste do terreno baldio, uma fileira de montanhas poderia surgir do solo. Da mesma forma, rios e oceanos que não existiam no deserto poderiam ser gerados diretamente em uma respiração usando o poder desta carta. Se isso não for necessário, a habilidade passiva desta carta também é mágica. Ser capaz de curar feridas rapidamente a torna equivalente a uma cabine médica móvel. Carregá-lo é equivalente a ter um suprimento portátil de sangue. Colocando cuidadosamente o cartão no espaço de armazenamento, ele olhou ao redor do castelo em ruínas que não tinha mais a proteção da divindade do deus Kobold. Sumo avançou lentamente. O baú do tesouro dourado deixado cair pelo kobold vestido de branco ainda brilhava no chão. Foi extremamente atraente. Pisando ao lado dele, Sumo abriu o espaço de armazenamento e o jogou lá. Ao lado do kobold vestido de branco, Sumo também viu o bastão usado para lançar as bolas de fogo de antes. Após uma rápida olhada, ele descobriu que era o objeto divino da raça kobold. Sumo ficou encantado e rapidamente o colocou no espaço de armazenamento também. Ele daria uma olhada mais de perto mais tarde e tentaria estudar como usá-lo. Neste ponto, a batalha final com os kobolds finalmente acabou. Todos os ganhos desta batalha também foram recebidos, e ainda faltavam 21 minutos para o fim da contagem regressiva para o segundo desastre. Olhando para o quinto andar do castelo, onde ele havia perdido a vida, Sumo balançou a cabeça com emoção. Ele então desceu as escadas correndo. A cada passo que dava, incontáveis pedras cinzentas caíam das escadas danificadas. No momento em que Sumo chegou ao primeiro andar, a metade restante do castelo atrás dele não conseguia mais manter sua integridade e desabou. Acompanhado pela destruição da raça kobold, o castelo seguiu seus donos para o sono eterno neste deserto. A poeira estava por toda parte e a neve voava. Enquanto ele saía do castelo em ruínas, todos no pequeno time que estava deitado na frente do castelo, incluindo Zong Kingsu, lançaram seus olhos sobre ele. Diferente da admiração anterior, desta vez, nos olhos de todos, Sumo viu um traço de temor. Eles não apenas ficaram impressionados com seu poder ou com suas ações, mas também ficaram maravilhados com o desconhecido. Algumas pequenas partes do castelo continuaram a desmoronar, e os materiais armazenados na sala de materiais também caíram no chão. Olhando para a equipe de pessoas cujos olhos brilhavam de expectativa, Sumo tirou a máscara e sorriu gentilmente para eles. Irmãos, esta batalha, nós ganhou. A frase de Sumo terminou e todos na equipe comemoraram em uníssono. Os olhos dessas pessoas não estavam apenas cheios de alegria de sobreviver, mas também de esperança no futuro. Obviamente, eles leram todas as recompensas do desastre, incluindo os detalhes sobre o próximo desastre. Não há pressa. Os suprimentos no castelo hoje, incluindo todos os baús de tesouro deixados pelos kobolds fora do castelo, Sumo, não vou levar nenhum deles. Isso é o que todos merecem por seu trabalho árduo. Da mesma forma, tenho uma recompensa especial para todos vocês. Quando Sumo anunciou que não pegaria nada do saque, os aplausos na frente do castelo ficaram ensurdecedores. Uma aura indescritível de liderança irrompeu de Sumo. Neste momento, aos olhos de todos, Sumo parecia estar envolto em uma camada de luz. Olhando para ele, eles não podiam deixar de querer servi-lo com suas vidas. Caminhando para o lado de Shen Shen e olhando para as feridas sangrentas em seu corpo, Sumo sorriu gentilmente, e a carta mágica do pergaminho de pintura da montanha e do mar apareceu na palma da mão de Sumo de um ângulo oculto. Segurando o cartão, Sumo tocou suavemente o corpo de Shen Shen, e um pouco de poder estelar encontrou um alvo.
Sob o olhar de todos, envolveu Shen Shen e, em algumas respirações, o corpo gravemente ferido de Shen Shen foi repentinamente curado e revigorado. Foda-se. Vendo a transformação de Shen Shen, todos ficaram surpresos. Todos eles estavam com a boca aberta e não sabiam o que dizer. Antes que todos pudessem expressar seu choque em palavras, Sumo repetiu o processo e começou a tratá-los um por um. Para este grupo de pessoas que se ofereceu para ajudá-lo neste momento de crise, por todas as feridas que sofreram, Sumo os tratou com justiça e não teve a menor intenção de salvar o poder divino da carta. Quando ele chegou à última pessoa, olhando para Zong Qingsu que estava pálida pela perda excessiva de sangue, Sumo disse solenemente e suavemente: "Obrigado, desta vez eu devo uma vida a você, embora você me deve 2 vidas de antes. Então isso é para compensar. Ah, vá embora, droga." A massagem da luz das estrelas foi extremamente confortável. Zong Qingsu primeiro gemeu baixinho, depois virou a cabeça em aborrecimento e raiva. Depois de pular do castelo Kobold juntos anteriormente, parecia haver uma conexão invisível entre os dois, que estava além de simplesmente ter uma boa impressão da outra pessoa. Se fosse para descrevê-lo em palavras, talvez as palavras amizade revolucionária fossem apropriadas. "Você consideraria se mudar para o meu abrigo?" Sumo disse essas palavras como uma reflexão tardia, mas, depois de olhar para o rosto corado de Zong Qingsu, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, depois que Zong Qingsu ouviu essas palavras, ela sentiu primeiro, mas depois balançou a cabeça. "Da próxima vez, ainda não é hora. Sua irmã mais nova ainda não foi encontrada. As pessoas no abrigo no oeste ainda estão esperando por nós. Quando tudo estiver resolvido, podemos considerar unir todos novamente." "Você realmente não vai considerar isso?" Olhando para os olhos brilhantes de Zong Qingsu, Sumo tinha um toque de provocação em sua expressão. No World Channel, Deus sabe quantas pessoas estavam pensando em se mudar para seu abrigo. Da mesma forma, inúmeras meninas ansiavam por amor. Todas as noites, eles consideravam Sumo como seu amante dos sonhos. Depois de acordar, desejando poder expressar com ousadia no canal mundial como tiveram uma noite maravilhosa com a poderosa Su. Uma oportunidade tão rara aos olhos dos outros foi colocada na frente de Zong Qingsu. Mesmo Sumo não esperava que Zong Qingsu recusasse. "Não estamos tão longe e somos todos vizinhos nesta área. Não use seu charme em mim. É inútil. Nenhuma mulher poderia recusar um homem com a grande capacidade e bom caráter. Zong Qingsu também não." No entanto, neste momento, Sumo ainda não havia localizado sua irmã. Vendo o olhar determinado de Zong Qingsu, Sumo pensou profundamente e desistiu temporariamente da ideia de continuar a pará-la. Se sua irmã estivesse a milhares de quilômetros de distância, após o próximo desastre de bem-estar, a jornada de Sumo para encontrá-la poderia durar vários meses. Se isso acontecesse, seria bastante irresponsável da parte dele puxar Zong Qingsu e fugir sozinho. "Bem, eu vou manter esta promessa para você. Se você quiser vir, eu sempre te darei boas-vindas." Ajudando Zong Qingsu a se levantar, Sumo observou enquanto o sol estava prestes a nascer à distância, anunciando o fim do segundo desastre. Sumo caminhou lentamente para um terreno elevado, abriu o painel dos amigos e esperou em silêncio. O tempo passou lentamente. A cada minuto e a cada segundo, ele observou o tempo exibido no painel chegar aos 59 segundos finais. Sumo simplesmente se sentou, respirou fundo e se acalmou. 10 segundos. 5 segundos. 3 segundos. Às 6 horas, o sino tocou pontualmente após o desastre. Ao mesmo tempo, os pontos de desastre também foram distribuídos a tempo. Sem verificar exatamente quanto obteve, Sumo olhou pacientemente para o topo do painel de amigos. Com certeza, em menos de 2 segundos, um novo avatar apareceu de repente nele. Foi sua irmã mais nova, Sushan, que aceitou seu pedido de amizade. Nesse momento, o sol no céu também surgiu no horizonte e começou a desabafar sua depressão por estar ausente por 2 dias.
Ding dong, a mensagem de Su Shan chegou. Olhando para a mensagem e levantando a cabeça, ele sentiu os raios quentes de luz do sol nascente. Sumo começou a rir. Desta vez, a luz do dia finalmente chegou. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 186. Entrei em contato finalmente. A verdade foi revelada. Ei, irmão, você foi tão legal. Espere, você mesmo Sumo? Você é meu irmão, irmão de Su Shan, certo? Faz apenas algumas semanas desde a última vez que nos vimos, mas de alguma forma você se tornou incrível, parece. Vendo Su Shan provocando, o coração de Sumo, que estava pendurado em uma guinada, finalmente se acalmou. Meu Deus, parece que essa mocinha aqui também assistiu toda a transmissão ao vivo, então sua situação não deve ser tão terrível. Enquanto se acalmava, Sumo fez a pergunta mais importante. Onde você está? Do abrigo subterrâneo, ele marchou pela nevasca noite até o castelo Kobold e destruiu o pseudo-deus e o clã Cão Celestial. Estes foram incidentes que aconteceram no decorrer de uma única noite, mas, para Sumo, esta noite pareceu durar vários meses. Por outro lado, Su Shan não respondeu imediatamente à mensagem. Sumo esperou mais de um minuto, mas, quando ele estava começando a ficar ansioso, o aviso de uma chamada de vídeo tocou. Ele correu para atender a ligação, observando a tela com uma expectativa alegre. Zumbido, zumbido áspero, som estático de alguma forma também parecia bonito neste momento, enquanto Sumo continuava a saborear cada segundo. Depois de 3 a 5 segundos, a tela gradualmente ficou clara e o rosto adorável de Su Shan apareceu lentamente na tela. Ao mesmo tempo, observando o abrigo que estava em seu fundo, Sumo também sentiu um traço de familiaridade. Mano, você foi tão legal. Não, não, da próxima vez que meus colegas vierem me visitar, devo dizer a eles como meu irmão é incrível. Su Shan tinha acabado de chegar ao deserto. Ela ainda não experimentou as duras condições de sobrevivência deste mundo. Falta de comida, roupas e água. Neste momento, além de estar um pouco pálido devido ao medo, seu estado mental era muito melhor do que outros que viviam neste deserto nos últimos 20 dias. Você não sabe que eu estava morrendo de preocupação, e aqui está você testando os limites mentais de seu irmão. Vendo o olhar animado de Su Shan, Sumo revirou os olhos e falou resignado. Aqueles que não experimentaram a sobrevivência no deserto naturalmente não saberiam o quão difícil foi para as pessoas nesta terra. Portanto, era inevitável que houvesse diferenças em termos de mentalidade. Não, eu sou inteligente. Ninguém sabe que somos irmãos. Eu não mencionei isso a ninguém. Vendo o olhar ansioso de Sumo, Su Shan ficou chocado. Ela imediatamente começou a explicar e narrar sua experiência de ser teletransportada para o deserto. Como parte do segundo lote de humanos que foram transportados para cá, as coisas não ocorreram da maneira que Sumo havia imaginado. Eles não tiveram que aceitar o teste de vida e morte imediatamente. Por estarem ausentes nos primeiros 20 dias de desenvolvimento, quando chegava o segundo lote, em relação ao primeiro lote, eles tinham uma escolha aí, ao mesmo tempo, um privilégio. A escolha foi o local de chegada dos indivíduos. Ao chegar neste ambiente, vendo o nome de seu irmão mais velho, Sumo, como uma opção selecionável, Su Shan decidiu colocar sua localização ao lado de Sumo sem hesitar. Uma luz piscou e, quando Su Shan acordou, ela descobriu que já estava parada no meio da nevasca. Estava muito frio. O assobio do vento norte. Diante desse clima severo, seu raciocínio rápido e determinação a levaram a escolher construir um abrigo subterrâneo. Ao mesmo tempo, o privilégio concedido a cada pessoa era diferente. Como sortudos, os humanos que chegaram neste segundo lote receberam recursos, armas ou alguns buffs temporários. Como 6 horas de resistência ao frio, 12 horas de isenção de fome ou direito de uso único de veículo. Havia muitos tipos diferentes de privilégios. Do ponto de vista de Sumo, o privilégio de Su Shan foi uma bênção para sua personagem. Pode ter parecido inútil, mas, na verdade, foi um dos melhores privilégios. Teletransporte pela segunda vez.
Além disso, durante o segundo teletransporte, os fatores selecionados durante o primeiro teletransporte ainda afetariam o resultado. Possuindo tal talismã salva-vidas, Sushan não sabia que Suma estava indo em sua direção. Enquanto ela esperava no abrigo subterrâneo no frio extremo por 10 minutos, o castelo Kubal de distância tornou-se a única escolha viável para pedir ajuda. Se fosse um inimigo, ela poderia usar diretamente seu privilégio para se teletransportar novamente. Com a salvaguarda em mente, o que se desenrolou depois foi lógico. Sushan, um humano, parou diante do castelo Kobold e gritou. Os kobolds, que já haviam provado a derrota e a frustração nas mãos de Sumo, naturalmente não deixariam as coisas como estão. Eles marcharam para fora do castelo para o abrigo de Sushan. Percebendo que não poderia fugir, Sushan ativou decisivamente seu segundo privilégio de teletransporte. Uma luz brilhou e, quando ela pôde enxergar novamente, ela havia chegado aos arredores do abrigo que Suma acabara de ver, um cenário infinitamente mais preferível do que o do castelo Kobold. Mesmo não tendo recebido o tratamento preferencial, sob a liderança dos guardas, Sushan foi colocada em um quarto parcialmente ocupado e lá permaneceu. No caminho para a sala, o ansioso Sushan imediatamente tentou encontrar e enviar a Sumo um pedido de amizade após descobrir as várias funções do painel do jogo, na esperança de explicar a situação para ele. No entanto, ao entrar na sala, ela ficou surpresa ao descobrir que todas as pessoas estavam se abraçando enquanto assistiam a cena brilhante na frente deles como um filme. Em um dia tão frio, eles ainda estavam pensando em assistir a um filme. Com todos os tipos de dúvidas em sua mente, Sushan deu uma olhada mais de perto e ficou surpresa ao descobrir que o protagonista do filme era ninguém menos que seu irmão. Sumo. Meu Deus, meu irmão está na transmissão ao vivo. 4 bilhões de pessoas ao redor do mundo estão observando. Depois de verificar que essa Sumo era diferente do passado, a esperta Sushan imediatamente resistiu ao impulso de contar às pessoas ao seu redor que ela era irmã de Sumo. Ela até tomou sua própria decisão de mudar seu sobrenome para o de sua mãe e disse a todos que ela era Yanshan. Como esperado da minha irmã, uma garota tão esperta. O irmão mais velho aqui te dá um sinal de positivo. Ao ver Sushan, cujo rosto parecia estar esperando por sua aprovação, Sumo riu e elogiou sem hesitar. De certa forma, as ações de Sushan foram os melhores meios de autoproteção. O título de irmã de Sumo tornou-se uma pesada coroa a carregar depois desta noite. Estar no abrigo de outra pessoa traria a ela uma quantidade inimaginável de problemas uma vez que sua identidade fosse revelada. Claro. Mas irmão, por favor, tente encontrar uma maneira de vir e me pegar rapidamente. Todo mundo neste abrigo tem que trabalhar 12 horas por dia, e eu vou virar um zumbi muito em breve. Vendo Sumo rir, Sushan olhou para trás com cautela, antes de dar 2 passos para frente novamente, sua expressão triste enquanto ela resmungava. O estilo da família Su era trabalhar duro e nunca reclamar. Não que Sushan não pudesse aceitar tal trabalho manual. Em vez de... Era porque, apesar de ter um irmão tão incrível como Sumo, ela ainda tinha que realizar trabalhos braçais no abrigo de outra pessoa. Ouvindo o que sua irmã mais nova mencionou, Sumo franziu a testa e olhou para o abrigo atrás de Sushan. Ele quebrou a cabeça e começou a pensar onde já tinha visto esse abrigo antes. Este abrigo em que você está é muito familiar para mim. Você sabe o nome dele? Antes que a frase de Sumo terminasse, Sushan respondeu animadamente. Sério? Meu abrigo parece ser chamado Tun. Sim, é chamado Tundra Shelter. Mano, você o conhece? Fica perto do seu abrigo. Abrigo da Tundra. Sim, sim, esse é o nome. Olha o chão sob meus pés, é todo musgo. Oxi. Vendo sua irmã pulando para cima e para baixo, e olhando para o prédio familiar atrás dela, neste momento, havia milhares de droga ecoando no coração de Sumo. Droga, é o Tundra Shelter? Porque o destino colocou minha irmã lá. A estranha forma arquitetônica e o icônico musgo sob seus pés eram características marcantes do Tundra Shelter. Neste momento, na mente de Sumo,
O complexo de edifícios também combinava com a cena da época em que ele assistiu à transmissão ao vivo do Tundra Shelter naquela época. Shank estava lá, e também os militares, assim como algumas pessoas que Sumo odiava muito. Ying família. Ying Qianlong. Vendo a expressão pesada de Sumo no vídeo, Sushan, que ainda estava com um olhar animado, percebeu algo em um instante, e seu rosto ficou pálido. Mano. Irmão, não me diga que esse abrigo é do seu inimigo. Você é meu irmão de sangue, não me assuste assim. Vendo o rosto de Sushan com os olhos marejados, Sumo saiu de seus pensamentos e balançou a cabeça, com um traço de seriedade em seu rosto. O Tundra Shelter é oficialmente estabelecido. É muito confiável em termos de segurança e disciplina organizacional. Deve ser seguro ficar nele por enquanto. Mas este abrigo deve estar bem longe da minha localização atual. Mesmo se eu quiser vir, você tem que estar mentalmente preparado para levar pelo menos um mês. Ouvindo que eles não eram inimigos de Sumo, Sushan suspirou de alívio. Ela obedientemente ouviu as palavras de Sumo enquanto verificava se alguém estava vindo. Neste abrigo, há de fato alguns dos meus inimigos presentes. Eles são a família Ying. A família Ying? Sim. Ao ouvir o tom pesado de Sumo, Sushan inclinou a cabeça e ponderou por um tempo, antes de dizer com alguma incerteza, irmão, sobre isso. A família Ying que você mencionou parece ter sido expulsa pelo chefe do Tundra Shelter alguns dias atrás. Eu ouvi da fofoca ontem à noite. Naquela época, metade das pessoas aqui seguiam Ying e Ying Qianlong, e foram construir um novo abrigo. E a maior parte dos suprimentos aqui foram divididos igualmente. Não há família Ying no abrigo agora. Depois de falar, Sushan ainda estava preocupada. Então, depois de dizer algumas palavras, desligou a videochamada e foi verificar as informações. Por seu lado, a expressão de Sumo ficou estranha depois de ouvir as notícias de sua irmã e ele olhou fixamente para a tela escura por um tempo. Depois de saber que Shen Yitian havia sido morto por Ying Qianlong anteriormente, Sumo jurou matar Ying Qianlong. No entanto, dada a situação da época, ele não tinha provas nem influência. Se ele confiasse apenas no chamado título de Nun e corresse para contar a Shank que seu cunhado foi morto por Ying Qianlong, ele estaria provocando discórdia. Quando Sushan disse que a família Ying havia sido expulsa, Sumo de repente sentiu que o mundo havia se acalmado. Com certeza, as pessoas no Tundra Shelter não são tolas. No entanto, é uma pena que o velho cachorro Ying Qianlong ainda não esteja morto. Sua chamada de vídeo tocou novamente e, após ouvir a confirmação de Sushan, Sumo ficou imediatamente aliviada. Como a família Ying não está no abrigo, as coisas serão mais fáceis. Sushan, você deve memorizar minhas próximas palavras com clareza. Vendo que Sumo iria atribuir tarefas, a cabeça de Sushan balançou como uma galinha bicando arroz, seu rosto exibindo uma expressão inteligente que indicava que ela levaria a sério tudo o que ele dissesse. Em primeiro lugar, no Tundra Shelter, ou em qualquer situação, você não pode expor nosso relacionamento, incluindo nossa amizade no jogo. Depois disso, exclua-me da sua lista de amigos. Vou encontrar uma maneira de entrar em contato com você como o mais rápido possível. Lembre-se, não deixe ninguém saber que sou seu irmão. Segundo, no Tundra Shelter, já que todo mundo tem uma tarefa designada, apenas faça o que os outros fazem. Não tenha acessos de raiva ou espere tratamento especial. Aqui não é a Terra. As pessoas morrem aqui. Incluindo seu irmão, eu estive à beira da morte várias vezes. Terceiro, embora tarefas que envolvam trabalho braçal sejam boas, quando o perigo se aproxima, seja uma invasão de raças míticas e estrangeiras, criaturas mutantes ou qualquer outro elemento perigoso, você deve se esconder longe deles. Não sucumba à curiosidade e tente juntar-se à diversão. Valorize sua vida e espere que seu irmão venha resgatá-lo. Depois que ele terminou de falar sobre as 3 regras mais importantes, Sushan acenou com a cabeça freneticamente quando viu as sobrancelhas de Sumo franzidas, indicando que ela havia se lembrado de tudo.
Você está apenas balançando a cabeça aleatoriamente. Repita para mim o que eu acabei de dizer. Sentindo-se desconfortável, Sumo pediu a Su-chan para repetir tudo. Depois de confirmar repetidamente que Su-chan havia memorizado o que lhe disse, a expressão de Sumo se acalmou. Ele perguntou: você tem 100 pontos de desastre agora? Depois que a frase terminou, Su-chan assentiu e permitiu diretamente que Sumo visse seu painel de jogo. Sumo deu uma olhada, faltavam 112 pontos. Em comparação com o primeiro desastre, a recompensa do público foi muito melhor desta vez. A maioria das pessoas deve ser capaz de abrir a função de espaço de armazenamento mais básica. Depois que você for marcado, todas as funções do painel do jogo serão monitoradas, incluindo o espaço de armazenamento e mensagens de bate-papo. Mas não se preocupe muito. Fique no abrigo obedientemente. Quando chegar a hora, eu lhe darei apoio material por outros meios. Quanto à força do Tundra Shelter, você não precisa se preocupar com isso. Eu também os ajudarei de outras maneiras. Espere por mim e, quando chegar a hora, o irmão virá até você. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.